Quer entender o que é a técnica Glove? Fica aqui comigo nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é o Rafa. A ideia desse vídeo, como eu falei no vídeo anterior dessa série, é trazer papers reais que moldaram o mundo que a gente vive hoje em NLP, partindo desde 2013, que foi o comecinho dessa revolução, até os mais recentes papers que falam, que a gente tem acesso, né, sobre o ChatGPT e todas as tecnologias que estão moldando o nosso mundo literalmente agora. A ideia é fazer essa viagem, né, são mais ou menos 10 anos de literatura aí. A gente começa lá em 2013 e termina recentemente com o paper mais relevante que a gente achar. Eu diria na semana, né, porque toda semana está saindo papers novos, né, sobre os LLMs, toda essa revolução que a gente está vivendo, mas vou até onde a fronteira da ciência não me permitir, né, se eu dizer assim. No último vídeo eu não falei sobre paper, foi o primeiro vídeo da série, eu falei sobre o que tinha antes dessa revolução dos embeddings, certo? Que era como a gente representava palavras através ou do Bag of Words ou do TF-ADF. Não utilizei paper porque são técnicas muito antigas, desde a década de 50 e 60 já se perdeu meio que na literatura quem foi a primeira pessoa a fazer isso. São técnicas, vamos dizer assim, de uso comum que a maioria das pessoas utilizavam, certo? Então aquele foi o primeiro vídeo para dar a base, o que tinha antes, ou seja, até 2013. Em 2013 teve as primeiras revoluções, né? Eu havia falado que eu ia começar a falar sobre o paper do Mikolov, do Google, sobre o Word2Vec, mas eu achei melhor a gente falar do Glove antes, apesar que o Glove é de 2014, o paper, e o Word2Vec é de 2013, justamente porque o Glove ele é um modelo relevante ainda hoje, eu ainda utilizo o Glove sim em alguns modelos, mas a evolução da área ela se deu muito mais direto ao Word2Vec do que ao Glove. Hoje, o GPT, o BERT, todas essas arquiteturas modernas, elas vêm diretamente embasadas no que aconteceu com o Word2Vec, proposto pelo Mikolov, e não pelo Glove, né? Mas o Glove ainda é muito relevante, é relevante na literatura, então esse vai ser provavelmente o único vídeo que eu vou falar sobre Glove. Eu acredito, né? Não sei, pode ser que no futuro mude, mas hoje, com o planejamento de hoje, só vai ter esse vídeo sobre Glove. E é um paper muito interessante, como eu falei pra vocês, eu não vou ler o paper inteiro aqui em Natura, porque eu acho que seria chato pra caramba vocês me acompanhando uma hora lendo um paper aqui. Eu vou mostrar o paper, vou dar alguns highlights, vou mostrar como eu leio um paper, mas quando eu estiver gravando eu já vou ter lido esse paper previamente e vou apresentar pra vocês como se eu estivesse apresentando para um mestrado, um seminário, alguma coisa assim, certo? Então, bora lá pro paper. Pessoal, já tô com o paper aqui que a gente vai ler, né, o Glove. Esse paper aqui ele é de domínio público, ele está lá no site da Stanford, então se vocês quiserem ler mais aprofundadamente, acompanhar junto com a minha leitura, só digitar Glove no Google, vai para o site de Stanford, baixa o paper, você vê que é um paper de 12 páginas. Não é porque poucas páginas que ele é tranquilo de se entender, né? Se você não tiver uma base boa de cálculo, álgebra linear, você vai entender direito o procedimento, né, o processo que ele está fazendo, né? Mas a ideia geral do paper aqui, né, e desses vídeos aqui, é mostrar para vocês que com base a gente consegue ler, entender e pegar essas nuances. E essas nuances vão ser importantes na vida real, quando a gente for ajustar o modelo, entender o que está acontecendo no modelo, que decisões tomar, né, baseada em quê, né? E toda a revolução que a gente está vivendo de ChatGPT, de modelos multimodais, ela veio daqui, né? Esse é um ponto muito importante, né? Como eu falei para vocês, eu não vou começar com o paper do Mikolov, porque o Mikolov ele tem diversos desdobramentos, né? Mas a ideia do Glove ele é uma ideia ainda muito válida, são ideias bem interessantes, inclusive falei para vocês, ainda uso o Glove no meu dia a dia. E além da leitura do paper, no final eu vou abrir um notebook, vou pegar o Glove já treinado, né? Claro que eu não vou refazer o treinamento, né? Porque demandaria horas e horas de processamento computacional, sendo que a gente já tem as bases de dados prontas, né? Então eu vou pegar o modelo Glove, vou mostrar para vocês aqui os resultados na prática e como a gente pega conhecimento da academia, da teoria, e com um pouco de base a gente aplica na indústria, né? Sempre que a gente vai ler um paper, né, já que esse é o primeiro paper que a gente está dando propriamente dito, né, e no último vídeo que está aqui em cima no card, ele não foi um paper, né, foi uma introdução, falando sobre Bag of Words, sobre o TF-ADF, ele não era um paper propriamente dito, né. Como esse aqui eu vou mostrar para vocês como de fato, né, a gente lê um paper, né, assim, para entender e dependendo da maior parte dos significados deles, né. A gente lê sempre primeiro o abstract, que é onde o autor vai declarar o que ele vai fazer, o que ele vai fazer, qual é a ideia do autor. E depois a gente vai aqui para baixo e a gente lê a conclusão, que é onde o autor, de fato, ele fala o que eu fiz. Então, o abstract é o que eu vou fazer, conclusão é o que eu fiz. E às vezes ele dá um desdobramento para os próximos trabalhos, ele compara com outros trabalhos, mostra por que o resultado dele é interessante, por que você deveria estar lendo isso, né? Mas no caso do Glove, né, gente, esse aqui é um paper de mais de 30 mil citações, então definitivamente esse é um paper que fez parte da história da NLP moderna, da IA moderna. A gente não precisa ler, né, fazer esse zoom
para tentar entender que se ele é um bom paper ou não, né? Isso a gente faz com papers mais de pessoas desconhecidas, né? E tudo mais. E além de você ler o abstract e a conclusão, eu vou agora aqui refazer as palavras de um grande matemático brasileiro, né? O professor Elon Lages, né? Quem estudar análise real, né, vai lembrar do professor. Ele sempre falava que matemática não se estuda como se fosse uma novela. Você tem que ser um estudativo. Você tem que escrever, fazer exercício, né, treinar. E com o paper é a mesma coisa. Então eu vou mostrar para vocês as anotações que eu fiz aqui, né? Antes de começar a ler, ou cada parte que você lê, cada parte que você não entende, é o momento de você anotar. Porque é um conceito que você vai ter que preencher. É uma lacuna, né, que está vazia, né, que você vai ter de conhecimento que você vai ter que preencher. Então agora, primeira parte, né, vamos ler o abstract, e agora, né, vou mostrar para vocês as anotações que eu tive depois que eu li o abstract. Bom, gente, a gente está aqui nesse papel, né, vocês veem que as anotações são bem bagunçadas, eu gosto de escrever às vezes não tem muito padrão, às vezes começa da direita para a esquerda, às vezes esquerda para a direita, baixo para cima, é um padrão meio livre assim, meu, mas é importante que vocês tenham anotações reais, né, de vocês, né, para vocês entenderem o que está acontecendo, né. E basicamente ele vai falar lá no abstract, muitos papers, né, foram lançados, né, sobre aritmética de vetores, para fazer aritmética de vetores através de um vector state representation. E o que ele quer dizer com isso? Bom, a aritmética é somar, subtrair, multiplicar, dividir, certo? Então ele quer fazer essas operações, só que com representation de vector state, ou seja, com palavras. Eu quero ter a possibilidade de somar palavras e ter resultados próximos ou resultados mais distantes, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque para a gente começar a fazer a NLP, como eu disse no vídeo passado, né, a gente tem que transformar strings em número. Eu quero que, por exemplo, a string cat, dog aqui nessa lista de Python, ela vire, por exemplo, uma lista de listas, onde cada lista é um número, por exemplo, de 2 elementos representando esse cat e esse dog. Mas não pode ser valores aleatórios, né? Esses valores aqui, né, eles têm que ser definidos de uma maneira que os vetores cat e dog sejam próximos e vetores, por exemplo, de laranja ou, sei lá, termos jurídicos estejam distantes desses outros elementos, né? Tem uma noção de distância, uma noção de aritmética, né? Mas no final do dia o que eu quero? Entra a palavra, sai vetor. É isso que o paper se propõe a fazer. Ele está analisando, né, esse meandro aqui e ele fala que, a partir dessa análise, ele fala, eu entendi que eu tenho um modelo melhor para fazer isso. Lembrando que a gente está em 2014, né? Em 2013, o Mikolov, lá do Google, ele publica o paper que é o WordVec, que ele é muito mais importante para o que a gente faz hoje em dia do que o Glove, como eu já citei. Mas, assim, o Glove tem sua relevância e por isso que a gente começou pelo Glove e não pelo WordVec, né? E ele fala que esse Global Log Linear Regression Model é o modelo aqui que ele vai propor para resolver esse problema. E ele tem duas vantagens. Esse WordVec, ele fala, isso no abstract, tá, gente? O Stickgram e o Cibol, eles têm uma abordagem de Local Constant Width Methods, tá? E já o modelo dele, ele tem uma abordagem de Global Massive Factorization. Deus sabe o que é isso. No começo, quando eu li, eu tinha uma ideia, porque eu já estou muito tempo na área, mas não tinha certeza o que eram essas coisas. Então, isso são coisas importantes vocês anotarem. Não sei que tranqueira é essa, não sei o que está falando disso. Vou ter que entender ao longo do texto o que é isso, porque se está no abstract, é importante. Ninguém vai perder tempo no abstract com uma coisa que não faz sentido, que não é importante, né? E ele deu essa pequena nota aqui falando sobre o treinamento, né? Basicamente ele falou, eu tive uma performance melhor treinando só nos valores que tem, de fato, um valor, do que nos valores sparsos de uma matriz word-to-word. Matriz word-to-word é algo parecido que a gente tinha numa bag of words, né? Só que a bag of words era um pouquinho diferente, né? A gente tinha aqui as palavras, né? E aqui 1, 2, 3, aqui tinha os documentos, né? D1, D2, D3. A words não, ela vai ter aqui palavra contra palavra, W1, W2, então a linha na coluna são palavras, e cada entrada dela é o quanto uma palavra ocorreu no contexto da outra, né? Isso eu descobri também lendo ao longo do texto, que é essa matriz que ela vai fatorizar aqui, é justamente essa matriz aqui, word to word, ela vem dessa palavra. Então ela conta quantas palavras uma palavra na ocorrência da outra, né? E o que é ocorrência, né? Então, por exemplo, ele define uma janela, aí tá vendo local context, né? E fala 3 palavras para frente e 3 palavras para trás de uma mesma palavra vão estar no contexto dessa palavra, então eu conto ela como 1, né? Eu vou fazendo esse código e preenchendo essa matriz aqui, né? Isso que eu tenho no abstract, isso aqui já são coisas da introdução, né? Vou voltar para a introdução, depois eu volto aqui para as anotações, mas entendam que escrever as suas ideias, principalmente que você não entende, é super importante. Por isso que a gente está fazendo isso aqui. Vamos voltar agora para o paper. E agora tem umas coisas interessantes aqui na introdução,
ele explica, né, o objetivo dele. O objetivo dele aqui que é semântica, né, de vetores. Semântica é no sentido de sentido, né? Eu quero que os meus vetores eles tenham algum sentido. Eu quero que não números aleatórios, né? Ou não números que não tragam nenhuma noção de proximidade, ou como uma coisa está perto da outra, como o TF-IDF ou o Bag of Words, né? Eu perco informação, tenho informação posicional. Uma palavra, né, próxima da outra dá o contexto. Por exemplo, se eu falar eu como uma manga, você não vai achar que é essa manga, né? A palavra comer e manga, no mesmo contexto, me diz que é a fruta. Ou se eu falar eu lavo a manga da camisa. Quando a palavra lave manga, essa manga aqui, né? Não está no mesmo contexto da palavra fruta. Né? É por isso que as palavras e como elas aparecem uma próxima da outra importa para o sentido, o significado, o signo da palavra, certo? E o que ele quer dizer com aritmética? Ele fala, bom, se as palavras próximas estão próximas uma da outra, eu posso fazer coisas desse tipo aqui. Essa aqui é bem clássica, né? Todo mundo que estuda NLP já viu na vida, né? Eu quero literalmente poder fazer conta com palavras. Eu quero falar que king menos queen é igual a menos woman. Logo, se eu tiver o king, eu tiver o número de queen, e eu subtrair king menos queen mais woman, eu vou ter homem, certo? Eu vou ter uma equação aqui. Parece coisa de louco isso daqui, mas quando a gente tiver os números, no final do vídeo, vou trazer o Python aqui, o notebook para vocês, vou mostrar esses números, vou mostrar isso acontecendo, vou mostrar que a gente consegue transformar string em vetores de uma maneira bem inteligente, né? Ele vai falar que ele vai usar basicamente dois métodos para fazer isso, a tal da Global Matrix Factorization e o Local Context Methods, que é o Skipgram e o Symbol, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Ele vai dizer que o método ele usa essas duas coisas. Aqui ele vai falar um pouco sobre a acurácia, que ele obteve em todos os trabalhos. Como eu já li o paper, eu já sei lá que na parte 4, 5, ele vai falar um pouco sobre os resultados, né? E que ele está contando quais são os benchmarks, né? O que é um benchmark? Quando você cria um algoritmo novo, você tem que testar ele em uma coisa que é conhecida geral, que todo mundo acredita que funciona, né? E um benchmark nada mais do que isso, né? É um dataset, é um problema que todo mundo sabe quanto é o mesmo problema para todo mundo. Fala, olha, no problema tal, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe quais são os dados, eu utilizei o meu algoritmo e ele teve uma performance boa, né? É isso que quer dizer esse benchmark que ele utilizou para avaliar. Existem vários problemas de NLP, né? Essa é só a base, né, para resolver problemas. A primeira parte de problemas de NLP, que é a base de como a inteligência artificial moderna fala, é justamente isso. É você transformar palavras em números, processar em números, e aí fazer previsões, classificações, qualquer tipo de atividade que a gente faz. Inclusive agora, mais modernamente, a gente tem a noção de geração, né, de IA. A partir de tokens, esses tokens nada mais é do que o avô deles está aqui, né? Criar essas palavras, né, de uma maneira que faça sentido. Deixa eu baixar aqui agora a introdução. Bom, uma introdução basicamente é isso. Aí aqui ele vai falar sobre trabalhos próximos, ele vai explicar um pouco aqui o que é a tal da matriz, né? A fatorização da matriz, nessa parte aqui. E o que é o Shallow Window-Based Methods, né? Que são aqueles dois quadrados que a gente viu lá no Abstract, que ele vai se aprofundar mais. Então, antes de ir para a parte 3, que é a parte propriamente que ele fala do algoritmo dele aqui em cima, eu vou voltar lá para as minhas anotações e vou mostrar aqui para vocês o que eu anotei sobre esses dois métodos. Então aqui nas nossas anotações, né, eu falei, olha, o objetivo dele de fato é isso, é aritmética, né, poder fazer conta com palavras. E sobre esse Matrix Factorization Method, eu entendi o que ele está falando, né? Latent Semantic Analytics, ele está falando sobre o significado, né? São métodos que fazem isso, né? E esses métodos tentam decompor essa matriz de uma maneira que eles peguem as estatísticas de todo o processo, né, sobre o corpus. Né. Então, o que ele vai falar? Aqui eu desenhei essa matriz assim, daqui a pouco eu vou mostrar uma melhorzinha para vocês, né, que é sobre quantas palavras, né, ele tem para cada uma das palavras. E essa decomposição dessa matriz, ela traz propriedades estatísticas do corpus. Né. E que corpus é esse? Lembra que o conceito de corpus é de todos os textos que eu estou falando, que a gente trouxe na aula passada, né? No vídeo passado. E o corpus, o Google foi treinado durante muito tempo, as pessoas utilizaram a Wikipedia, porque ela tem um porrilhão de textos, muitos contextos, muitas palavras diferentes, e ela é open source, né? Então geralmente a gente usa 6 bilhões, 1 bilhão, bilhões e bilhões de palavras, né, da Wikipedia para construir essas matrizes de estatísticas, isso que eu anotei aqui. E ele usa de term document, é o que a gente já viu no outro, e assim a gente conta, né? Enquanto uma palavra aparece no contexto da outra, né? Isso aqui que são os métodos
de Matrix Factorization. Né? Então, a partir dessa matriz, ele vai criar métodos para transformar os embeddings. Já os Shallow Window-Based Methods é o que a gente vai ver no futuro, né, que é o Skip-Gram e o Seaborn. São a partir de arquiteturas de redes neurais, que eu consigo calcular esses dois caras, e geralmente é a partir do produto escalar, né, inner product, de dois vetores, né, de dois vetores que a gente consegue atingir essas propriedades. Ele não entra muito no assunto aqui, não vou entrar nesse assunto aqui dos Shallow-Based Methods, mas a gente vai ver no futuro, né, com mais acurácia, né, com mais calma, o que esses caras são. Mas basicamente está falando o seguinte, ó, ao invés de usar as informações estatísticas do corpus todo, daí por isso que o nome do treco é global, porque ele usa as informações do corpus inteiro, o corpus geralmente é gigante, ele usa estatísticas inteiras, o Shallow Based Method ele usa só estatísticas locais. Ele só vai utilizar no método dele aquelas palavras que estão rodeando uma outra palavra para calcular, para calibrar o seu algoritmo, né? É isso que ele está falando aqui. Então, vamos voltar agora para o paper. Ele finalmente vai introduzir o que é o Glove, e essa parte é muito interessante que a gente tem que ir com uma certa calma aqui para entender, né, principalmente a notação, né, principalmente que ele está falando de notação. E aqui que ele vai falar, a tal da matriz de ocorrência word-to-word, ele vai chamar de x. E aqui, ó, uma entrada xy é o número de vezes que a palavra j ocorre no contexto da palavra i. Então vamos pensar nesse texto aqui mesmo. Eu vou definir a minha janela como 3, tá? Então, o que seria a minha janela como 3? A palavra first, ela vai estar no contexto de todas as palavras que tem até 3 palavras para frente e 3 palavras para trás, né? Como aqui não tem, como ela começa aqui, não tem nenhuma palavra para trás, então não conta nada. Então a palavra taste e we, ela está entre essas janelas de 3 palavras. Taste established está entre essas 3 palavras. E first and some está nessas 3 palavras, né? Então, eu vou lá na matriz, na linha do first e na coluna do we, eu somo 1. Na linha do first e na coluna do establish, eu somo 1 também. Na coluna do first e na coluna do some, eu somo 1 aqui também, né? E o notation eu vou somar? Não, porque já está fora da minha janela. Aí eu ando uma palavra, estou aqui. O first está 3 para trás? Tá. Então no first we eu vou somar mais uma. O establish e o we eu somo mais uma. E some mais uma. We e notation mais uma. We e let eu já não somo. Eu vou executar esse processo. Esse processo assim, manual é chatíssimo de fazer esse processo, mas vocês podem imaginar que se a gente automatizar isso com código, é um código bem simples. Acho que bem nesse código que a gente começa a fazer uma carreira de programação e tecnologia, a gente consegue criar uma rotina para fazer essa conta. O processamento provavelmente vai demorar um pouquinho, principalmente se a gente rodar isso na Wikipedia inteira, né? De 6 bilhões para lavar de palavras. Né? Mas é basicamente essa matriz de conta. Então, a word-to-word occurrence é o quê? É uma matriz onde eu tenho linhas e colunas de palavras, e a entrada é o número de vezes que uma palavra acontece na ocorrência da outra. Né? E aqui ele está falando que assim, é aquele que é um outro no contexto, né? O número, o xi, ele só está chamando o número de vezes que a palavra aparece, anyway, né? Então, ele está somando, para cada i, ele está somando todos os k's, então o número de vezes que a palavra tal aparece, isso aqui é basicamente a frequência da palavra, né? E aí, a parte pelo todo, né? Como sempre, é a probabilidade, o p e j é a probabilidade da palavra j aparecer no contexto da palavra i, aqui o x e j aparecer dividido pelo xi é a probabilidade de uma palavra j aparecer no contexto da palavra i. É justamente essas palavras estarem próximas. Olha que esperto ele está falando. Ele está querendo criar uma noção de proximidade a partir de uma noção probabilística. Olha que interessante, que rico esse paper. Né? Então, para entender esse paper, ó, já sabe que a gente precisa entender o que é o vetor, né? Que é o espaço vetorial que ele quer criar. Né? A gente tem que entender de probabilidade, que a base é a probabilidade. E à medida que vai passando aqui o paper, a gente vai aparecendo e vai entendendo um pouco mais sobre o que mais, né, o paper quer trazer aqui pra gente. Essa parte aqui agora é muito interessante para a gente entender o que de fato é. Ele traz os exemplos concretos. Né? Então esse paper ele também é bem didático. Tá? Até para um paper grosso, né, na época que saiu, né, não era um paper didático, né, eu achei um paper bem legal. Tá? Ele traz muitos exemplos, faz você entender, filosofar sobre a coisa. Né? Então o que ele está fazendo aqui? Ele trouxe algumas probabilidades para a gente brincar. E o que é isso aqui? Imagina que na linha você tem a palavra ice, steam, que é vapor, né? E aqui eu tenho a palavra solid, a palavra gas, a palavra water e a palavra fashion. Fashion de moda mesmo, né? Então, o que ele está mostrando aqui pra gente? Né?
esse casinho aqui, né? Quando eu substituo esse K para K, então qual que é a probabilidade da palavra solid aparecer dado no mesmo contexto da palavra ice? Qual é a probabilidade da palavra solid aparecer no mesmo contexto da palavra steam? É isso aqui. Qual é a probabilidade da palavra gas aparecer em steam e assim sucessivamente, né? E aqui ele vai mostrar pra gente que mais importante do que a probabilidade em si, é interessante que a gente tenha os radios. O que é o radio? É uma dividida pela outra, simples assim. Esse número 8.9 é simplesmente esse número aqui, o de cima, dividido pelo de baixo, aqui. Então, o que ele vai falar pra gente? Se as palavras não estão correlacionadas, né, se a correlação é muito longe, né, eu vou ter correlações próximas de 1. E se esses ratios são diferentes, está falando justamente aqui, né? The co-occurrence probabilities for the target word ice steam for selected context words from 6 billions of tokens. O que quer dizer isso aqui em português? Ele está falando, ó, pega o exemplo do ice e do steam, que está aqui. Isso aqui é a probabilidade que ele obteve após 6 bilhões de tokens contados, para onde ele usou o Wikipedia aqui, né? I think only in the ratio that is not nice on non-discriminative words for water and fashion cancel out. O que quer dizer assim? Se é aleatório, por exemplo, se é a palavra carburador e carnaval, ou a palavra praia e microchip, quase nunca aparecem no mesmo contexto, esses números vão ser bem aleatórios e próximos, né? Porque são aleatórios. Então, se eu dividir um pelo outro, eu vou ter um número próximo de 1. Então, se as palavras não estão próximas, elas estão muito próximas de 1. E aqui faz sentido, né? A palavra fashion e ice quase não aparecem junto. A palavra fashion e steam também aparece muito pouco. A palavra water and ice aparece junto tanto quanto a palavra water and steam. Então, por isso que a gente tem esses valores próximos de 1. Já, por exemplo, gas e steam, gas e vapor são muito próximos. A diferença é mínima na química, né? Então, acho que para um ser humano comum, ou pelo menos eu também, que não sou químico, gás e vapor é quase a mesma coisa, mas eu sei que tem uma diferença química em relação à compressão e por aí vai, né? Mas são palavras que devem parecer muito próximas, né? Toda a literatura, gás, vapor, vai parecer muito próxima, né? Então, elas estão relacionadas sim, gás e vapor são bem relacionadas aqui. Já a palavra ice e sólido também, geralmente, quando estamos estudando estados da matéria, né? O exemplo de sólido é o gelo, né? Por isso que ela aparece bastante aqui. E olha que interessante, né? Eu estou usando outras palavras para contextualizar o quanto ice e steam aparecem próximas, né? E o que ele está falando assim, né? Se os valores são maiores do que 1, eles vão estar mais próximos de palavras, né, correlacionadas com o ice, porque é um dividido para o outro. Se eu dividir o de cima pelo de baixo e o de cima for um número muito grande, significa que eu vou ter um estado grande. Se o de baixo for um número muito grande, eu vou ter um número muito pequeno. Então eu estou comparando, né, o quão ice e gas aparece aqui é próximo de gas e steam. Como esses números aqui são menores, nesse caso aqui eu estou falando que o gas está muito mais próximo do contexto do de baixo, né? E o solid está muito mais próximo do contexto de cima. Né? Façam essas contas, né? Vocês vão ver que existe uma relação probabilística, e a partir dessa relação probabilística ele vai extrair, através de matemática, uma modelagem brilhante, muito legal que ele faz aqui, ele vai extrair o que se ocorre, né? Ele vai criar esses vetores. Está criando um modelo para capturar, a partir de uma relação probabilística, e criar os vetores. Lembra do nosso acordo aqui, a gente quer chegar, no fim das contas, criar vetores que representam strings, certo? E o autor está partindo dessa global matrix que você está falando, que são matrizes de eminentemente probabilidade. Super top, né? Vou mostrar aqui um pouco das minhas notações aqui para vocês, antes da gente voltar para o assunto, né, propriamente dito, para o paper, né? Olha só que interessante, que já mostrei aqui para lá, ele fala que o GLOVE, né, esse Corpus Statistics are the core of directing of the model. O que ele está falando? Cara, eu vou usar essa estatística de quantas vezes uma palavra aparece no contexto da outra para criar os meus vetores. Lembra que o meu objetivo final é sempre criar os meus vetores. Aqui eu sempre defini notação. Notação é importante você notar. O X é o quê? É o Word Occurrence Counts. Ou seja, ele está contando quantas palavras aparecem no contexto de outra palavra, certo? Aqui é notação de novo. Já vimos isso no paper, mas é sempre bom você anotar, né, as definições aqui para ficar gravado. Aí o que eu fiz? Eu não tinha entendido direito o que é a matriz, o que é essa word-to-word. Vou desenhar uma matriz aqui para mim. Eu tenho
palavras aqui na coluna, palavras aqui nas colunas, aqui nas linhas, e ele está simplesmente mostrando quantas vezes ela aparece. Né? Então, desenhar, fazer um exemplo pequeno é sempre interessante. E aqui eu comecei a tomar algumas notas, um pouco mais da parte de modelagem. Né? Ele fala assim que essa parte é bem interessante, que é melhor comparar a razão entre os modelos, justamente por aquela conta que ele mostrou, né? Se essa razão aqui for próxima de 1, esquece, cai fora. Significa que as palavras estão em contextos muito diferentes, né? Se ela estiver muito pequena, muito grande, aí eu tenho uma palavra interessante, uma maneira de discriminar palavras tão pertas ou próximas, né? Essa aqui, eu guardo isso aqui, isso vai ser uma das bases da modelagem. Vou voltar para o paper, que aqui já tem notações da próxima parte, né? Aqui no paper, de novo, a gente tem a parte de modelagem. Né? Essa é uma parte muito interessante que ele vai falar, olha, vamos começar o seguinte, eu entendi que trabalhar com a razão de probabilidades é muito mais interessante que trabalhar com a matriz word-to-word co-occurrence per se. Né? E o que eu quero fazer? Eu quero criar uma função que dependa desses 3 vetores, os vetores WI, WJ e WK, que pertencem a RD. RD é o quê? São números reais de dimensão D. No exemplo que eu dei para vocês lá no papel, ele está na segunda dimensão. Quantas dimensões eu quero ter no meu vetor? Olha que interessante. Álgebra linear, você precisa saber a dimensão, você precisa saber o que é o RD. Só relembrando, caso você não tenha muito mais apreço, o estudo é por isso, o RD nada mais é do que o número de elementos que tem no array. Então, se eu tenho uma array, uma lista cat and dog, que eu quero transformar em um array de números, o length, né, o tamanho desse array é justamente essa dimensão. Normalmente vai ser números grandes, né, 150, 300, né, justamente para representar essas palavras. Né. Se eu quiser botar num gráfico, eu preciso ter no mínimo 2. Né. Pode ser até 3, mas 3 é um gráfico 3D. Né. Se eu quiser plotar um gráfico 2D, né, x e y, eu preciso ter 2 componentes. Então ele vai produzir esses arrays. É isso que ele vai fazer aqui. E para isso ele vai falar, eu vou criar 3 vetores, e isso aqui eu vou achar. Isso vai ser resposta do meu problema, né? Essas 3 variáveis aqui. Ele fala que o W, T e o K ele vai explicar na seção 4.2, beleza, nós acreditamos. E aqui ele vai mostrar que eu quero uma função, qualquer uma, que dependa desses 3 caras e que dê esse valor aqui. E olha que interessante, esse valor aqui eu sei, esse valor eu calculo. Eu pego lá na Wikipedia e eu consigo calcular esse valor que está no lado direito. Tá? O que está no lado esquerdo é minha resposta, é o que eu quero que apareça no programa, o I, o J e o K, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar hipóteses no meu modelo. A primeira coisa que ele fala aqui é que, eu quero poder fazer contas com o meu modelo. Né? Eu quero que ele tenha essa diferenciação. E para isso, então, eu vou falar assim que ao invés de depender de J, ele vai depender da diferença de I e J, certo? Outro problema que ele vai resolver aqui. Estou resumindo aqui o que ele está falando. Né? Eu sei que isso aqui é um número real, não é um vetor, certo? WI é um vetor, WJ é um vetor, WT e o K é um vetor, mas essa razão aqui, P e K dividido por JK, não é um vetor, é um número. E eu quero que esse treco vire um número. Como é que eu vou fazer isso? Bom, simplesmente eu vou aplicar o produto escalar aqui, o dot product nele, né? Eu vou transpor essa matriz, como eles estão todos na mesma dimensão, isso aqui são vetores, isso aqui vai dar o vetor 1 por D e o vetor D por 1, 1 vezes por D vezes um vetor D por 1, vai dar um escalar. Então aqui eu já tenho um escalar. E olha só que coisa interessante, isso é tudo abstração. Hipótese matemática, né? Que o autor precisa trabalhar. Antes de ir para a próxima parte, vou voltar aqui para as minhas anotações. Estou anotando tudo isso daqui, vocês podem reparar exatamente o que o autor fez. Estou escrevendo o que é cada coisa. Por que é importante escrever? Porque você vai meditando, você vai estudando, vai entrando na sua cabeça o que é cada coisa. Se você não entende algo, escreva, né? Fica muito mais fácil de você entender e compreender. E aqui ele vem agora exatamente falando as hipóteses, fazer aritmética, a maneira de você botar a estrutura é fazer a subtração. Como esse treco aqui é um escalar, eu preciso que a minha função é escalar, então eu viro um escalar aqui também. Agora, gente, eu confesso para vocês, vamos voltar aqui pro paper. Essa parte, gente, é uma parte bem truncada do paper, não é fácil, não espero que eu seja o arauto da sabedoria, nossa, isso é simples, é fácil, mas é difícil pra caramba porque pouca gente estuda isso, né? Ele vai partir de uma hipótese de álgebra abstrata. Álgebra abstrata é um treco que dificilmente, se você não é matemático, às vezes matemático puro, você vai estudar, tá?
Por curiosidade, alguns anos atrás eu fiz alguns cursos de álgebra um pouco mais abstrata, né? Não esse tipo de álgebra, mas tenho um conhecimento razoavelmente básico que me permitiu pesquisar e entender o que ele estava falando, tá? E basicamente está falando uma coisa muito difícil, falou uma coisa muito fácil. Vou mostrar aqui no paper para vocês. Daqui a pouco eu volto lá para o nosso papel e aí eu vou deixar ele mais claro, né? Qual que é o problema que ele está falando? Cara, se eu mudar de W para W, o W para W til, para qualquer outro, e transpor essa matriz, eu tenho o mesmo resultado. Um número diferente eu não quero. Eu quero que se eu mudar essas duas coisas, dane-se, eu tenho o mesmo resultado. Qual que é o problema, né? Se eu mudar o WI, se eu pegar um outro WI aqui, vamos chamar, esse aqui é o cachorro, o pato e aqui é o chinelo. Se ao invés de, se eu colocar o chinelo aqui no lugar do I e o pato no lugar do K, eu quero ter exatamente o mesmo resultado. Fez? Olha só, para resolver o problema, ele impôs uma condição matemática para essa função f aqui, ó. Essa função f não pode ser qualquer uma, né? Essa função f é uma função bem definida. Ele fala, essa função f, ela vai sair a partir desse treco aqui chamado homomorfismo entre grupos. Gente, isso daqui tem pelo menos um ano fácil, sendo bem honesto, bem otimista, de estudo em álgebra para entender o que isso quer dizer. Você não precisa entender a fundo o que a álgebra quer dizer para você, mas você tem que, no mínimo, entender o que o autor quer dizer com isso, né? E foi esse o meu processo, né, de busca, de pesquisa, porque aqui para mim foi um salto gigantesco, né? Até aqui eu entendi o que ele estava fazendo, estava impondo propriedades no modelo dele, aí de repente falar, cara, dessa propriedade maluca eu tenho a equação 4, e igualando 4 com 3 eu tenho a 5. Não sei de onde tirar 4. Vamos lá no papel de novo, vou mostrar para vocês o que ele quer dizer com isso. Ele está falando que ele quer ter um homomorfismo entre grupos, o grupo real mais e o grupo reais positivos vezes. What the fuck is this, né? Não lembrar o conceito de função, né? Ele está querendo impor algumas restrições para as relações dos dois grupos, né? Grupos eles são definidos por algumas propriedades, né? Inclusive a propriedade da soma e da multiplicação. Basicamente está falando o seguinte, ó. Essa fona aqui, ela pode ser qualquer f, desde que essa f obedeça a seguinte propriedade. Em G ele tenha a probabilidade de somar, e em H, para qualquer um maior do que zero, ele seja igual à multiplicação. E isso daqui sendo uma abjeção, ou seja, eu vou e eu volto, eu consigo ter uma inversa. Ora, se eu consigo ter uma inversa, eu posso fazer as operações ao contrário, certo? Então, ao invés de somar U mais V, eu posso subtrair U menos V, né? Aqui. E, ao invés de multiplicar, eu posso dividir. Foi exatamente o que eu fiz aqui, certo? E, além disso, qual é a única função do mundo que faz isso? Já vamos adiantar aqui. É a exponencial. A exponencial tem todas as propriedades. Olha, se eu subtraio duas coisas, esse f por essa exponencial, a subtração de a menos b é igual à exponencial de a menos b, que é a dividido por b, que é f de a e f de b. E a mesma coisa é válida para a multiplicação. A exponencial é a única função que tem essas propriedades, né? Por isso que ele vai conseguir usar essa exponencial um pouco mais para frente, né? E basicamente o que ele está falando é o seguinte, ó, se eu distribuir essa propriedade aqui, ó, wk multiplicar wj e wi, eu vou ter essa propriedade aqui embaixo. E dessa hipótese aqui que eu tenho, né, dessa coisa aqui, eu vou ter u menos v, o u vai ser esse cara aqui, né? O v vai ser esse outro cara aqui, e aí eu vou ter esse f aqui. É daí que surge essa parte, né? A equação 4, ela surge justamente daí. E aí o que ele vai falar, né? Ele vai usar a equação 4, ele vai igualar junto com a 3. A 3 é que a gente já tinha visto, né? Que o f é aquela razão entre as probabilidades, né? Igualou isso daqui. Se eu passar essa parte de baixo para cá multiplicando, eu vou ver que f ele é aproximadamente igual o p e k vezes uma constante. Eu vou criar aqui algumas dívidas, vou colocar aqui o c como se estivesse devendo aqui do lado, né? Isso aqui, por que ele está fazendo isso? Se eu arrancar ele daqui, para restabelecer um equilíbrio depois, eu vou ter que introduzir alguma coisa do outro lado, né? Estou criando, na real, uma inequação aqui, né? Quando eu estou fazendo isso. Isso aqui é bem uma equação. Isso aqui seria maior para esse lado aqui. Mas eu anotei aqui que eu estou devendo esse C, né? E o que esse cara aqui é? Ele nada mais é do que P e K, né? Se eu substituir agora o F pelo E, eu vou ter o exponencial de E. Tendo o exponencial de E, eu posso passar o log, ln de E, essa parte aqui cai, e aqui eu tenho o log desse treco. De novo, é o log disso menos isso. Como esse cara não depende do K, de novo eu vou arrancar ele desse lado aqui e vou criar uma desestabilidade aqui, desse outro lado esquerdo,
certo? Por isso que esse ln de x vai para cá. Isso são tudo hipóteses de modelagem, gente. E não se percam. O que eu quero no final do dia é achar o bendito wi e wk para todo o meu dataset. E aqui desse lado eu tenho um número. E aqui desse lado eu tenho uma variável. Como eu estabeleço a ordem de novo, eu vou pagar as minhas dívidas, colocando esse c aqui dentro de uma constante bi, e esse ln de xi dentro de uma constante btil k. E aí eu tenho uma equação. Desse lado eu tenho variáveis, e desse lado eu tenho um número. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma regressão para achar esses valores. Olha que massa, gente, que legal. Eu utilizei matemática puríssima agora, conhecimentos teóricos, álgebra linear, probabilidade, para entender o que ele escreveu um problema de regressão, aquela regressão básica, regressão de métodos quadrados, que a gente utilizava no começo. Inclusive a gente já vai ver que ele usa a regressão quadrática para resolver esse treco, né? Vamos voltar para o paper agora, né, para mostrar. Olha só que interessante aqui, ele coloca isso aqui de maneira muito mais rápida. Ele não explica com todos os detalhes, né? Ele simplesmente bota aqui as funções e vai, né? Você que lute para entendê-las aqui, né? Mas ele chega nessas equações impondo, né, que o f tem que ser uma exponencial, justamente porque ela é uma única função que tem essa questão do homomorfismo e garante que se eu trocar w por w' e x por x transposto, eu vou ter exatamente os mesmos vetores. A partir disso, ele fala, cara, agora eu posso tacar esse treco dentro de uma regressão, né, e resolver. Só que não, porque eu tenho um outro problema. O x e k aqui, eu tenho os valores, muitos valores são zeros. E eu vou ter um esforço computacional muito grande para isso. E não só muitos valores são zeros, como eu tenho umas palavras que, ao contrário de serem muito raras, aparecem pra caramba. No caso do inglês, o D, o A aparecem muito. Em português seria A, O, E, para, né? Essas palavras que não têm significado semântico, né, mas têm uma frequência muito alta, também são um problema. Então o que ele vai fazer? Ó, eu vou colocar esse treco numa regressão. Né? Esse aqui é o método dos mínimos quadrados. Só que eu vou colocar um peso nele. Né? Eu não vou resolver essa regressão só dando peso igual para todo mundo. E esse peso tem a seguinte propriedade. Cara, se for zero, se a palavra, você nunca tem a palavra proparoxítona junto com a palavra otorrino, né? Eu não vou perder tempo na minha regressão. Eu vou zerar essa coisa e vida que segue. Então, se não tem nenhuma ocorrência de otorrino com paroxítona, f de x é zero. É simplesmente isso que está escrito aqui. Aí ele está falando assim, olha só, ela é não decrescente para quê? Para você não subestimar os valores raros. Então aqui, os valores raros, que tem uma ocorrência baixa, eles vão ter um valor baixo. E os valores que aparecem muitas vezes, esse outro f aqui, o gráfico aqui, ó, eles vão ser no máximo 1. E o que seria esse x? Esse x é a conta, né? É o quanto uma palavra aparece no contexto do outro. Ele falou assim, ele vai definir o máximo, e essa fórmula aqui, 9, horrível, ela é exatamente esse gráfico, certo? Não precisa se encanar com as fórmulas, né? Eu tenho a fórmula aqui, que por mais abstrata que ela pareça, eu tenho aqui ainda um gráfico, eu entendo muito bem o que ela quer dizer. Para o alfa 3/4 e o x 100, qualquer coisa acima de 100 é 1, certo? Se a frequência é muito grande acima de 100, conto como 1. Se ela é menor que 100, eu tenho esse decaimento exponencial. Se a frequência é 0, se nunca aparece essas palavras, vai ser 0 o f, o meu peso aqui nessa função, certo? E aqui ele fala como ele encontrou esses parâmetros, né? Ele falou que a literatura geralmente usa 1, mas ele achou 3/4 um pouco melhor, que é curiosamente igual a um parâmetro que o Mikolov usou em um outro paper dele. As áreas de pesquisa se entrelaçam, né, de certa maneira. Ninguém faz isso sozinha, né? Esse cara não tinha o estudo além, né? Todas essas pesquisas, né? E basicamente esse é o modelo, né, gente? Ele vai minimizar esse treco aqui. É um problema de otimização, de mínimos quadrados. Eu quero que esse lado direito, esse log aqui, seja igual a essas tranqueiras todas aqui. Mas no fim do dia, eu só estou interessado no WI. O WI vai ter esse comportamento estatístico do x e j, certo? É isso que eu quero aqui. Voltando aqui rapidinho para minhas anotações, eu simplesmente anotei isso. Essa é uma regressão. Aqui eu escrevi, né, o que ele quer fazer com x. É o que eu narrei para vocês, está aqui. E aqui, como a última parte, as minhas anotações terminam aqui. Acho que tinha mais alguma coisa. Mas, por que termina aqui? Porque daqui para frente eu já entendi o modelo. Eu já entendi o que ele está fazendo. Ele está resolvendo um problema de regressão, onde eu conheço esse x e j, e eu quero achar esse wi. Ele é variável desse meu modelo,
mas no final do dia eu vou achar esse WI para esse meu modelo aqui, certo? Voltando aqui para o paper, o que ele está falando aqui? Agora ele vai comparar com outros métodos, aqui é interessante ler, mas o filé do paper a gente já comeu, né? Isso aqui ele está falando, outros métodos são parecidos, tal método, então a gente não precisa perder muito tempo com essa parte aqui. 3.2 ele fala sobre a complexidade da solução dele, né? Hoje a gente já conhece, sabe? A complexidade linear, a complexidade é a velocidade, né? Que a solução converge, né? Quando demora. Lembra que isso é uma matriz gigante, né? Gigantesca, 6 bilhões de palavras, gente, é uma matriz muito grande. Então se a gente tiver problemas de convergência, pode ser muito perigoso, né? E praticamente pode ser difícil, né, de convergir. Ele fala assim, meu algoritmo converge melhor até que os outros, mostra aqui o porquê, mostra o problema matemática. E aqui a gente chega na parte da avaliação dos experimentos, que aí ele vai comparar o modelo dele com outros, e aí depende da tarefa. Né? Porque lembra que o embedding, ele é o input para você criar um modelo de classificação, um modelo de regressão, para você otimizar alguma coisa. Né? E aí ele tem algumas tarefas que ele fala, básicas. O word analogies, por exemplo, que é essa primeira aqui, é o quê? Ele completar as palavras, do tipo, se A está para B, então C está para D. É aquela coisa do rei e da rainha, né? Dá um exemplo aqui, por exemplo, mais concreto, né? Atenas está para a Grécia, assim como Berlim está para... Bom, Atenas é a capital da Grécia, Berlim é a capital da Alemanha. Então eu espero que o meu modelo, se eu passar Atenas mais Grécia, tem que ser igual a Berlim, mas eu espero que ele preencha aqui com o valor de Alemanha. Pode estar muito abstrato, mas já falo, aguenta mais só um pouquinho, você já está aqui, você que já passou muito tempo, você já investiu muito tempo nesse vídeo. Eu vou mostrar em Python para vocês, toda essa contaiada. Pode ser um pouco maluco, mas assim que é o começo de toda inteligência artificial, certo? E esse é um teste que ele está fazendo aqui, né? Aqui ele vai falar sobre a similaridade de palavras, né? Quanto as palavras são próximas. Entity Recognition é outro tipo de teste. Enfim, vários testes que ele vai fazer para mostrar que o modelo dele é bom, né? E aqui ele mostra os resultados, né? Aqui já tem alguns primeiros, né? Ele fala que nessa questão aí de semântica, cara, o modelo Glove é muito bom. Ele comparou. Isso aqui são outros modelos, outras alternativas além do Glove. Tá aqui botando inclusive Cibol e acho que não coloca Run aqui, não coloca Cibol do Mikolov para essas tarefas. Ele mostra que tem um desempenho relativamente superior. Né? Ele fala que às vezes tem algum viés, né, da tarefa, né, que pode mostrar para lá ou para cá que isso pertence ou não pertence. Isso pode mostrar para ele que, dada a tarefa, o Glove é melhor por causa da tarefa e não pelo algoritmo em si. Então ele é bem honesto em falar isso. Né? Faça alguns detalhes de treino. Ele usou a Wikipedia de 2014, foi um corte que tem nesse dataset, que tem 6 bilhões de tokens. Né? Outros datasets ele fala aqui também. Os parâmetros que ele usou, o X, o 3/4, né? Quantas iterações, isso aqui são detalhes de como ele rodou o algoritmo. Né? Se você quiser, você pode ir lá pegar e rodar. Ciência é feita disso, de reprodutibilidade. Se alguém fez, descreveu, você na tua casa, nas mesmas condições, tem que ser capaz de reproduzir. É isso que ele está garantindo aqui no paper, né? Por isso que é um paper bem escrito, né? Bem interessante. Aqui ele mostra mais alguns resultados, tem alguns gráficos interessantes, que ele fala assim, olha, para questões semânticas o modelo é quase igual, para questões sintéticas vai melhorando. E aqui ele fala um pouco sobre tempo, né? Olha só que interessante. Isso foi rodado, cara, 10 anos atrás, 2014. E para criar vetores de dimensão 300, ou seja, cada palavra vai ser representada por um array com 300 números dentro, ele levou mais ou menos 14 minutos para rodar uma interação. Né? Como são 50 interações, deve estar bom, algumas horas, né? Isso aqui é um computador realmente fraquinho, né? Comparado com o computador de hoje em dia, né? Então o que mostra que a complexidade dele é baixa mesmo, tá? O computador assim ele conseguiu, demorou 85 minutos para pré-processar. Isso aqui é o que? Criar a matriz de word to word, né? Ele tinha mais ou menos 400 mil palavras no vocabulário e ele usou a janela de 10 palavras. Então 10 palavras antes, 10 palavras depois da frase. E isso era o suficiente para ele calcular o contexto de uma palavra junto com a outra. E acho que interessante aqui são essas informações mesmo. Ele vai comparar com o Word2Vec, mas ele diz que não é tão conclusivo assim, né? Isso aqui ele pega, né, a acurácia, né, para algumas tarefas específicas, por isso que ele mostra que o Glove é superior em algum grau. Mas ele é bem honesto aqui em falar, olha, isso aqui não é para toda a vida, isso aqui Glove não é a panaceia de todos os males, mas ele é uma técnica, né? É uma maneira de você transformar
palavra em vetor, muito interessante de ser explorada, de ser utilizada. Chegamos às conclusões, ele só conclui, ele é mais interessante que os outros por utilizar as questões globais. E agora que a gente terminou, né, de propriamente ler o paper, é sempre interessante a gente ir no Python e aplicar. Né? Gente, conhecimento sem aplicação é só para quem é acadêmico puro sangue e teórico, ninguém nem todo acadêmico. Se você lê alguma coisa, se você lê um paper, faça um favor a si mesmo. Vá para o notebook e aplique. Que é o que a gente vai fazer exatamente agora. Vamos lá para o Jupyter Notebook. Então, pessoal, a gente está aqui agora no notebook, justamente porque depois de toda essa teoria que vocês me aguentaram até aqui, vou mostrar para vocês como a gente trabalha com isso na prática. Como eu falei para vocês no vídeo, a gente não treina esse modelo do zero. A gente usa os resultados, né, os outcomes, de algumas pessoas que já treinaram. E existe uma biblioteca muito boa que é mantida de maneira open source, a Jensen. Dá uma googada rápida aqui na documentação deles. E eles mantêm toda essa documentação e todos esses modelos disponíveis para a gente fazer esse download. Né? Jensen, ele é especialista em você trabalhar, né, com modelagem de embeddings. Eles têm não só o Glove, mas muitos embeddings prontos para a gente trabalhar. O foco deles é na língua inglesa, mas existem diversos outros embeddings que vocês podem dar uma pesquisada aqui depois na estrutura aqui do site. Mas como o vídeo já está muito longo, vamos direto ao ponto, né, que é rodar ele. Aqui eu vou rodar, eu importei poucas bibliotecas. Né? Basicamente, eu peguei o NumPy para a gente transformar listas em vetores, para a gente conseguir plotar. O Tsene é um algoritmo que vai diminuir a dimensionalidade daqueles vetores. Né? Como eu falei para vocês, que geralmente o Glove, né, original, tinha mais ou menos umas 300 dimensões, não dá para a gente enxergar 300 dimensões. Esse Tsene é um algoritmo que diminui essa dimensão. E diminuindo a dimensão para 2 dimensões, eu consigo plotar esse treco num gráfico, que é exatamente o que a gente quer. A gente quer pegar os vetores grandes, diminuir ele para 2 dimensões, plotar no gráfico e ver onde é que esses vetores vão estar. Justamente porque aquela ideia que eu passei para vocês de que palavras iguais vão estar mais próximas, iguais não, mas similares, né? Que tem a ver com a mesma coisa, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma brincadeira com frutas aqui e pessoas, né? Frutas vão estar de um lado, pessoas vão estar do outro. Justamente que são as propriedades que eu quero, né? Que toda essa matemática que a gente viu até agora me garantem que vai ter. Aqui eu já carreguei o modelo aqui previamente, ele demora alguns minutos para carregar. Mas basicamente esse aqui é aquele modelo que foi treinado junto com a Wikipedia. E aqui, vamos pegar um vetor para vocês verem a carinha dele. Esse aqui ele me traz o vetor dog, ó, tá vendo? É um vetor grande, né? Vamos olhar o tamanho desse cara, o shape dele aqui. Opa, errei aqui. O shape dele, ó, 300 posições. Então eu estou representando a palavra dog com esses 300 números floats aqui, ó. Esses 300 números representam a palavra dog, certo? Agora aqui eu vou fazer aquela brincadeira justamente de aritmética que a gente viu, as propriedades que eles quiseram garantir, né, com o modelo Glove, que é, se eu tiver a palavra boy e a palavra queen e subtrair a palavra girl, eu vou ter a palavra king, certo? Fazer aritmética com palavras. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar esses exemplos como positivo, esse como negativo, vou buscar as palavras que são mais similares com esses exemplos positivos e dissimilares com esse cara aqui, e eu vou botar a primeira palavra, né? Eu vou rodar ela aqui e, olha só, temos a palavra king, certo? Que é essa aritmética com palavras que a gente gostaria de ter essa propriedade. Muito interessante essa questão do Glove. E por fim aqui eu vou plotar, eu vou pegar simplesmente esse código todo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os vetores, né, todas as palavras aqui, vou passar ele pelo Tsene aqui, para diminuir, para criar só 2 componentes, ou seja, deixar ele em 2 dimensões, e vou plotar ele num gráfico. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. E depois a gente rodar, olha só que legal aqui. Né? Essas frutas aqui, elas estão nesse cluster aqui, elas estão mais à esquerda, enquanto as palavras que se referem a pessoas estão aqui mais à direita, propriedade que a gente queria satisfazer. Pessoal, se você ficou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Eu sei que é um vídeo longo, é um vídeo teórico, mas esse é o diferencial de vocês. Esse é o diferencial de quem vai além na carreira, quem entende o que está por trás dessas linhas de código. Você pode imaginar, né, o quão demorou para a gente conseguir fazer isso, o quanto de ciência está aqui por trás, para esses pesquisadores conseguirem, a partir de uma simples linha, um API.load, carregar um modelo e com esse modelo a gente conseguir plotar esse gráfico. É surreal, é muito interessante como a ciência se desenvolve. Eu espero trazer todos esses papers aqui para vocês. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Não se deixe de se inscrever no canal, curte, compartilha, dá o like e até mais. Tchau, tchau, pessoal.